A gente conversa agora com o Daniel Rittner, ele que é o diretor de jornalismo da CNN Brasília. Também um grande prazer recebê-lo aqui no Arena. Satisfação muito grande, não só minha, mas de toda a equipe. Bate saudade dessa redação aí em Brasília, viu, Daniel? Boa noite. Ô, Leandro, boa noite a você e a todo o pessoal da Arena. Assim, eu vou pedir para o Trump anunciar a tarifaço todos os dias. Seja muito bem-vindo. Daniel, qual o impacto disso para o Brasil? Eu estava vendo aqui a lista, essa lista que a Priscila Asbeck estava falando agora. A China, 67%. São as tarifas cobradas aos Estados Unidos. As tarifas recíprocas dos Estados Unidos, 34%. Né? A gente vê a União Europeia, 39%, tarifas cobradas. A gente vê aí, portanto, na tela o que foi divulgado. Tarifas cobradas dos Estados Unidos, União Europeia, 39%. Já as tarifas recíprocas dos Estados Unidos, 20%. Qual o impacto dessa medida do Donald Trump, Daniel, para o Brasil, hein? Já que a gente ficou 10-10. Leandro, o clima hoje, Brasília amanheceu esse dia da libertação em um clima de muito pessimismo. As autoridades que lidam com o comércio exterior e que estavam em contatos técnicos com a administração americana já estavam preparados para algo até pior. Numa rápida troca de mensagens agora com algumas pessoas, o sentimento é de relativo alívio. 10% é muito, é uma tarifa sim que prejudica e encarece a entrada de produtos brasileiros no mercado americano, mas relativamente, na comparação com uma série de países que a gente acabou de ver ali nessa tela que você projetou, o Brasil não está tão mal. Qual parece, eu friso o parece, ter sido a lógica da Casa Branca ao aplicar as tarifas? Dos 50 países que receberam essa sobretaxa, as tarifas recíprocas, 21 países, desse total de 50, têm uma tarifa mínima dentro dessa sobretaxa, que é 10%. A maioria desses países, eu observando aqui rapidamente, são países com quem os Estados Unidos têm um superávit comercial ou tiveram um superávit comercial pelo menos em 2024. Alguns exemplos. Brasil, o exemplo mais evidente, e alguns vizinhos aqui da região da América do Sul, Chile e Colômbia, por exemplo. A Arábia Saudita, Austrália, Reino Unido. Então, parece ter sido um critério para a Casa Branca, e eu digo parece porque não existe nenhuma explicação oficial por enquanto, mas parece ter sido, além das tarifas que os exportadores americanos enfrentam nesses mercados, também parecem ter sido as cifras verificadas na prática em termos de comércio. Se os Estados Unidos têm uma relação mais vantajosa do que desvantajosa, e é o caso da sua relação comercial com o Brasil, as tarifas foram um pouco mais baixas. Agora, Leandro, um destaque. É importante a gente ter uma dimensão exata do momento histórico que nós estamos vivendo. Trump iniciou o seu discurso com aquele desgastado anúncio de que estou assinando um decreto presidencial histórico. Você conhece bem a cobertura do poder e a gente sempre ouve chefes de Estado, ministros falarem em dias históricos. O que a gente está vivendo hoje é realmente um dia histórico. Sabe por quê? 1930, os dois maiores fatos e feitos da história do comércio mundial. 1930, assinatura da lei Smoot-Hawley, quando, num ambiente pós-crash da Bolsa Americana em 1929, os países entraram numa lei da selva, numa guerra tarifária e o protecionismo mundial escalou. Em 1947, assinatura do GATT, Acordo Geral sobre Comércios e Tarifas, embrião da Organização Mundial do Comércio, quando se chegou a um consenso. Consenso, regra número 1, regra mais básica do comércio mundial. Se eu tenho uma tarifa, digamos, de 35%, que é a tarifa máxima que o Brasil pode aplicar, essa tarifa não vale para a Argentina uma, para a Arábia Saudita outra, para a Austrália, para o Canadá, eu escolho a tarifa que eu aplico para cada país. Quando se tem a cláusula da nação mais favorecida, a regra número 1 desse Acordo Internacional de 1947, ela vale para todo mundo indiscriminadamente. A não ser que eu tenha acordos de livre comércio negociados em que eu troco concessões. O que a gente vê hoje
é oficializada a prática de rasgar esse acordo de 1947 e adotar uma outra lógica, em que as tarifas são feitas sob medida para cada país. Isso, sem o exagero da desgastada expressão, é verdadeiramente histórico, Leandro. Agora, Daniel, não ficou claro como é que esses 10% serão aplicados, né, ao Brasil. Se é por cada produto, se é de uma forma global. O governo brasileiro recebeu essa informação com um alívio, posso dizer assim? Estou interpretando de acordo com a sua fala, com um certo alívio, porque esperava até mais? Um alívio, sim, porque esperava e projetava cenários até piores, de que o Brasil estaria mais prejudicado nessa lista de países que a gente viu do que com a tarifa de 10%, que é a mínima aplicada entre os 50 países que estiveram na mira de Donald Trump agora. O que é importante a gente entender? Você me perguntou, isso afeta todos os produtos do Brasil exportados para os Estados Unidos? A verdade é que não sabemos. Não existe uma explicação, não foi ainda oficializado pelo USTR, que é o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, e isso tudo entra na seguinte lógica a partir de agora. O que a gente está vendo hoje não é o final da negociação. Nada termina agora. Eu diria que, mais bem agora, tudo começa. Hoje, o chanceler Mauro Vieira conversou por telefone com Jameson Greer, que é o chefe do USTR, o negociador-chefe dos Estados Unidos, o grande nome do comércio para os Estados Unidos. E nesse telefonema eles já combinaram uma conversa para a semana seguinte. O que isso quer dizer? Que a partir de agora, não só com o Brasil, mas com esses 50 países que estão na lista, na verdade mais, porque a gente está contando a União Europeia como mais um, mas são 28, 27 no total, agora começam as negociações para a gente saber se vai haver produtos excetuados, setores excetuados ou até países inteiros excetuados. Agora sim começa a grande negociação. A gente deve entender o dia de hoje mais como um ponto de partida do que como um ponto de chegada. Chamou a atenção também, Daniel, o Reino Unido, que é um aliado, está na mesma situação do Brasil, 10%, 10%, né? Por parte 10%. Deles. Daniel, muito obrigado, viu, pela participação. Pena que foi tão rápida, né, a participação, mas volte sempre, viu? Grande abraço. Obrigado. Que seja com boas notícias para todo mundo. Com boas notícias. Obrigado, querido. Grande abraço. Obrigado viu? A você.